Então, eu, por exemplo, tenho na minha genética, no exame genético, uma tendência para Alzheimer, tenho tendência para doenças cardiovasculares, para diabetes, para diversas doenças que, se você pensar hoje, você fala, nossa, como é que você está vivo? Justamente porque eu me cuido, eu faço toda a minha mudança, todo o meu tratamento voltado para a prevenção. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. E para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E agora eu quero apresentar para vocês a Porão 40, uma loja referência em Brasília que une sofisticação, tendência e elegância em cada detalhe. Responsável pelos meus looks, a Porão 40 reúne peças de alfaiataria impecável, vestidos versáteis e uma curadoria que traduz o melhor da moda atual. Com novidades praticamente todos os dias, a loja está sempre conectada com o que há de mais relevante no universo fashion. Perfeita para mulheres que buscam autenticidade e estilo em cada escolha. E tem presente para quem nos acompanha aqui. Quem chegar na loja dizendo que veio do consultório aberto ganha 10% de desconto nas compras. Agora corre lá e aproveita, porque estar bem vestida também é uma forma de cuidar de você. E hoje eu abro a porta de mais um consultório e, gente, ele conversa tanto, é tão bom de conversa que só aqui no bastidor já foi assim uma super entrevista. Muito bem-vindo, muitíssimo bem-vindo, Dr. Gabriel Campos. Gostaria que você se apresentasse. É de praxe aqui, eu pergunto sempre o que normalmente nas consultas, ou por falta de tempo ou de coragem, e por esse poder pessoal que o médico imprime sobre o paciente, né? As pessoas não fazem as perguntas. Então, gostaria de saber da sua formação, até porque ela tem um longo caminho aí de pós-graduações, e eu gostaria que você se apresentasse e já começasse a falar um pouquinho de você, né, dos seus interesses dentro da medicina, que tem aí essa questão da integrativa que eu acho sensacional. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, cara. Eu fiquei muito feliz por esse convite. Eu acho que essa oportunidade de estar aqui, a gente falando um pouco sobre uma abordagem mais holística do ser humano, né? Mais integral mesmo. E é raro, né? Hoje em dia a gente vê profissionais que têm falado sobre isso. A gente ainda acaba tendo um pouco de preconceito, né? Pela visão mais tradicional, mas a gente precisa realmente levantar uma bandeira e falar mais a respeito da abordagem do ser humano como um todo, né? E meu papel é esse, eu sou médico, né, de formação no interior de Minas, Paracatu, há 12 anos. A minha família inteira vem da área da saúde. Meu pai é médico lá em Minas há mais de 35 anos e desde criança, então, acompanho, né, com ele essa abordagem mais humanizada, né, do ser humano, que eu acho que isso também é um grande diferencial nos dias de hoje. Falta muito isso, né? A gente vê infelizmente, dos colegas, dos profissionais, a falta de humanismo às vezes.
pacientes muitos, eles estão muito carentes, né, de uma conversa, de uma atenção, de um carinho, de ouvir, né, de serem ouvidos. E eu formei lá então, depois disso, já faz 12 anos, né, que eu formei, e eu vim para Brasília, comecei minha área de atuação na dermatologia, isso em 2013, e depois fui me aprofundando, porque eu vi que o ser humano ele precisa ser realmente analisado no todo, né? Então, eu estava tendo muitos casos de pacientes que tratavam pela medicina convencional e não viam tanto resultado. Foi aí que eu me despertei para medicina mais natural, né? E aí comecei a fazer uma pós em nutrologia e fiz uma pós também com o Dr. Laí Ribeiro, que é um grande médico hoje de renome, né, na saúde integrativa. E desde então venho atuando, né, aqui em Brasília. Há 3 anos eu inaugurei o Instituto Gabriel Campos, que foi meu sonho realizado, né? E estou lá hoje com minha esposa, que é o meu braço direito, a Fabiana. Ela realmente é tudo para mim hoje. Sem ela não estaria onde eu estou hoje. Então, beijo, amor, você deve estar escutando aí. E queria, então, hoje agradecer mais uma vez por esse convite. Espero poder estar agregando aqui muitas informações, conteúdo sobre a área da saúde como um todo, né? Não E tenho dúvida, vamos sim. E esse é um dos principais objetivos do consultório aberto, que a gente sim, possa realmente levar a informação de maneira clara, de maneira didática, facilitada, porque muitas vezes esses termos técnicos, que a gente já vai começar por ele aí, essa questão do que é essa medicina mais holística, integrativa e o que a diferencia da tradicional. Isso direcionado para os tratamentos que você faz, para os pacientes que você atende. Você consegue trazer para a gente essas principais diferenças? no consultório eu estou acostumado a atender muitos pacientes que já passaram com vários profissionais, vários especialistas, onde não há uma comunicação entre eles, né? Então, sempre um médico tratando uma parte, encaminhando para outro colega para tratar outra parte, e aí o paciente às vezes fica com uma polifarmácia, né, de vários medicamentos, não tratando a raiz do problema, né, não tratando a causa. E aí, quando o paciente chega, então, eu mostro para ele que existe uma visão do todo, que a gente precisa conversar com todos os sistemas, né? Não tem como a gente tratar o ser humano só no neurológico, separado da parte cardiológica, na parte imunológica, por exemplo. A gente tem que integrar tudo isso. E aí eu vou mostrando para o paciente, né, que a gente precisa avaliar todos os sistemas, né? Avaliar como é que está a imunidade, avaliar como é que está o intestino, avaliar como é que está a saúde cardiovascular, avaliar o sono, né? Avaliar os hábitos de vida, a alimentação, né? Como é que está o seu terreno biológico, se ele está ali faltando algum nutriente, se ele está cheio de toxinas que possam estar atrapalhando o corpo de funcionar, inclusive medicações de forma excessiva, né? Então, eu vou mostrando ao paciente que tem uma série de fatores que não foram analisados, não foram olhados com lupa, né, por outros colegas. E a partir do momento que a gente vai trabalhando nos detalhes, a gente vai conseguindo reestabelecer a fisiologia e trazendo de volta, né, a saúde para o paciente, mesmo aqueles que já têm uma doença de muitos anos. Então, acho que esse é a principal diferença, né, da abordagem integrativa para a abordagem mais Tradicional. tradicional, né? Não tratar só com remédios, e sim com várias abordagens ao mesmo tempo. Inclusive comportamentais, Inclusive, hábitos. principalmente, eu acho que as pessoas hoje estão fazendo tudo errado, né? Tem um estilo de vida muito ruim e querem que o médico resolva o problema delas com uma pílula, né? Com um remédio. E não é assim, a gente tem que começar justamente pela base, né? Fazer a base bem feita. Eu sempre falo nas redes sociais. Fazer o seu principal, que é mudar o seu estilo de vida, mudar a sua nutrição, mudar o seu sono, mudar a sua rotina para ter tempo para você se exercitar, controlar seu estresse, procurar dormir no horário certo, ter tempo para a família, né? Ter tempo para lazer e fazer também aí as escolhas corretas no dia a dia, na sua alimentação,
Acho que tudo isso, a gente faz essa base bem feita, a gente já melhora muito. E aí as pessoas precisam sair da zona de conforto, que é outro, né, outro desafio para a gente no consultório. Então hoje minha maior parte da consulta que eu passo é tentando abordar isso com o paciente, e como é importante mudar o estilo de vida e, claro, agregando os tratamentos para a saúde. Muito legal você falar dessa questão da consulta que você passa a maior parte do tempo detalhando a sua abordagem. Na sua consulta, você vai detalhar toda a questão de hábitos, a questão talvez familiar, de doenças aí desses ancestrais, de quem veio antes. Isso faz parte do seu, a gente pode dizer, um protocolo, ou o porquê que esse histórico do paciente é tão importante na sua abordagem? Eu procuro sempre entender, quais são as doenças comuns na família, né, mas nem tudo que é hereditário é genético. Então a gente tem doenças que vão ser comuns na família, mas muitas vezes você não carrega o gene dessa doença. Ou às vezes você pode até carregar o gene, mas você pode silenciar esse gene trabalhando a sua epigenética, que são os fatores do seu estilo de vida e principalmente a sua nutrição. Então, entendendo essa hereditariedade do paciente, essas doenças comuns na família, eu vou fazer essa abordagem. Olha, tem como a gente investigar a sua genética, entender, né, se você também carrega esses genes, vamos supor, de um câncer, de uma doença autoimune, de uma doença cardiovascular, e claro, se a pessoa carregar esse gene, a gente vai, através dessa abordagem holística, principalmente nutricional, a gente consegue silenciar essa genética da doença, e a pessoa vai viver com saúde, né, o resto da vida. Então essa é a missão, né, prevenir doenças para a gente envelhecer com qualidade de vida e com produtividade, que eu acho que é muito importante isso hoje, né? As Sim. pessoas estão envelhecendo com muitas doenças, passando muitos anos tratando doenças, em vez de estar ali até o final da vida sendo produtivas ainda, né? E vou te falar uma coisa, e assim, sensacional isso. Acredito que nós já temos aqui no consultório aberto mais de 35, estamos caminhando aí para a 40ª entrevista. É o primeiro profissional que eu ouço falar em epigenética. Ah, que legal. Ah, já é meu braço direito, Que porque sensacional isso. epigenética é tudo, né? A gente precisa entender que desde a descoberta do genoma, né, por volta do ano 2000, a gente detectou que a genética do ser humano não mudou. Então a gente tem a mesma genética lá dos nossos antepassados, do homem das cavernas, né? E o que que mudou? Foi uma série de fatores epigenéticos do estilo de vida, né? A Ambientais. revolução industrial que veio para contribuir para a piora dessa epigenética, né? O estilo de vida ruim, a nutrição que está ruim, né? Muita contaminação, muita exposição a toxinas ambientais que a gente tem. Isso tudo vai afetar a nossa genética, direto ou indiretamente. Então a gente precisa silenciar isso, pelo menos frear, né? Diminuir o máximo para a gente poder não ter, né, uma genética ativada. Então eu, por exemplo, tenho na minha genética, no exame genético, uma tendência para Alzheimer, tenho tendência para doenças cardiovasculares, para diabetes, para diversas doenças que, se você pensar hoje, você fala, nossa, como é que você está vivo? Justamente porque eu me cuido, eu faço toda a minha mudança, todo o meu tratamento voltado para a prevenção. Procuro justamente trabalhar tudo que vai silenciar essa genética ruim, que é justamente a nutrição, principalmente, né, a nutrigenética, a gente trabalhar esse estilo de vida, trabalhar o sono, trabalhar o intestino, trabalhar o emocional, enfim, uma série de abordagens, mais uma vez, que fazem essa genética silenciar. Isso que é lindo, né? Porque Muito. a gente fica pensando, minha família, todo mundo tem câncer, eu vou ter Tô câncer, tô fadado. fudido. Não vai estar fudido, vai estar realmente que se não fizer essa abordagem, né? E é sensacional perceber que, novamente, o conhecimento é o que vai te libertar, Sim, né? A gente vê essa até a questão do câncer, que antes era algo tão absurdo e sensacionalizado, e claro, porque não tinham tantas possibilidades, mas talvez ela já acontecesse. O problema é que o diagnóstico
você sabia muito depois, né? Então, quanto antes você sabe, a possibilidade de sobreviver, de ter o tratamento adequado, e isso que você traz vem muito de encontro com isso, né? Vai procurar saber. Procura entender quem você é geneticamente, se, como você trouxe, né, tenho aí grandes probabilidades de patologias que eu poderia estar acreditando que assim, cara, chega, vou desistir. Mas não, há a possibilidade de mudança, contanto que você saiba. Sim. E o próprio exame genético também traz a abordagem correta, porque a gente consegue analisar justamente quais são os, por exemplo, os nutrientes que o seu corpo, o seu DNA não consegue metabolizar bem. Então, se eu sei que, por exemplo, você não absorve bem vitamina D, eu vou suplementar uma quantidade maior de vitamina D para ajudar na sua genética, a silenciar a questão das doenças. Ou um hormônio, por exemplo, se você não produz ou não absorve bem um hormônio chamado cortisol, que é um hormônio de energia, de disposição, importante para o nosso ciclo circadiano. Então, se eu sei que você, na sua genética, não produz bem, então a gente já pode suplementar para manter essa fisiologia hormonal equilibrada. Então, tudo baseado na genética, a gente consegue ser mais assertivo, né? Claro que nem sempre o paciente consegue fazer esse exame genético, mas a gente também consegue, através, né, do fator que eu te falei, do tipo sanguíneo, né, de qual que é a sua herança familiar, dos exames laboratoriais convencionais, a gente já consegue ter uma ideia de quais são as tendências dele e a partir do momento que a gente faz essa análise, a gente começa uma abordagem preventiva. Então, se você está com muita tendência à deficiência de vitamina B12, opa, vamos suplementar já a partir de agora uma dose para você manter ela em níveis excelentes. Da mesma forma o ferro, ou qualquer vitamina, mineral, aminoácido, hormônios, a gente consegue tudo medir isso na genética. Então, isso é um divisor de águas hoje, Com na minha certeza. abordagem. E você trouxe a questão dos hormônios, é a minha próxima pergunta, né? Você já fez mais de 200 implantes, né, Sim. absorvíveis e já atendeu mais de 2.000 pacientes ao longo isso só na nova clínica ou Não, essa eu já vinha trabalhando, né, antes de inaugurar minha clínica, em outra clínica, no mesmo nesse complexo, formato? Legal. mas na minha clínica a gente teve, a partir desses 3 anos, mais de 1.000 pacientes. 2.000 foram No já no totalizando. total de antes de abrir a minha primeira clínica, né? E como você vê essa terapia hormonal, tanto Sim. para mulher menopausada e os homens, como você me falou, o termo antes era a Daem, hoje é da hoje EM, Daem, antes é o famoso andropausa, andropausa, né? né? Como é que você enxerga isso? Então, hoje os homens acabam procurando mais tarde, né, para poder se cuidar. Acaba que os homens que vão pensar que tem uma deficiência hormonal estão ali já a partir dos 60, 70 anos. Enquanto as mulheres não, as mulheres hoje estão mais atentas, né? Mulheres com 40, 50 anos já estão ligadas que elas precisam cuidar da saúde hormonal. E realmente é importante começar antes, né? Muito antes a gente já avaliar essa questão da fisiologia hormonal. Como é que está a sua produção? Isso é importantíssimo hoje, a partir de 25, 30 anos, a gente já começar a medir, porque o nosso auge de hormônios é 25, 30 anos. Depois, gradativamente, vai caindo. Eu, com 28 anos, já tinha deficiência de vários hormônios, né? Muito era pelo meu estilo de vida, que estava ruim. Mas também, depois que eu fiz o exame genético, vi que na minha genética já não é de produzir uma quantidade suficiente de hormônios, então eu trabalhei primeiro meu estilo de vida, mudei, isso já ajudou a melhorar minha produção hormonal, mas depois eu também acrescentei já a reposição de alguns hormônios para poder manter minha fisiologia equilibrada. E da mesma forma, hoje as mulheres também precisam ter esse alerta, né? Porque as mulheres começam a sentir primeiro que os homens, né? A mulher ali com 40 anos, ela já começa a dar os primeiros sinais. E os homens demoram para se sentir, né? E também os homens têm um certo preconceito, achar que não precisa de repor, que a masculinidade, né, é demais.
Então isso eu vejo muito que é um empecilho hoje. Mas aos poucos as pessoas estão com a mente aberta, né, para poder começar o tratamento de reposição hormonal. Hoje tem muitos mitos, né, da reposição hormonal que a gente precisa quebrar. Infelizmente, a mídia traz ainda muitas coisas do passado, estudos antigos que já caíram por terra e hoje já tem muita atualização médica, muito estudo científico mostrando, né, o contrário, o quanto é bom para a saúde a reposição hormonal, né? Quero até que você já fale, é uma das minhas perguntas, né, Sim, esse mito do que dá câncer, ou se tiver outro que você que está lidando no dia a dia com isso e já conhece e quiser desmistificar, baseado no seu conhecimento, já o faça, por favor. sim. A questão do câncer surgiu muito quando se começaram a usar os hormônios na reposição hormonal na mulher, na década de 90, que naquela época não se tinha muito conhecimento dos hormônios isomoleculares e se usavam muito hormônios realmente assim, sintéticos, realmente até hormônios de égua que eram usados na mulher, como o Primarim, Provera, hormônios artificiais como a tibolona, a Angelique. E aí tiveram estudos mostrando que esses hormônios começaram a desenvolver câncer nas mulheres. E realmente é um hormônio diferente do que a mulher produz. E isso se estigmatizou como verdade absoluta, de que a reposição hormonal gera câncer. E isso, na verdade, é um mito. A gente precisa entender a fisiologia de cada paciente, principalmente hormonal, a genética, né? E, claro, tem casos onde que a mulher já por si só, ela já vai ter um caminho hormonal que vai estimular, vai acelerar, digamos assim, aliado ao mau estilo de vida dessa pessoa, vai ativar o câncer. E aí, claro, nessa mulher a gente não vai fazer uma reposição hormonal, a gente vai cuidar da epigenética, do estilo de vida. E aí, silenciando essa genética, ela pode até ter indicação da reposição hormonal. Mas as pessoas ainda chegam com medo de reposição hormonal, né? Por não conhecer a diferença dos hormônios, por conversas de Corredor. corredor populares, né? Mitos populares, e realmente ficam presas a digamos, os colegas mais antigos, né? Que trouxeram esse medo para os pacientes e deixando de beneficiar muitos pacientes que poderiam ter mais qualidade de vida, auxiliar no tratamento de doenças relacionadas à idade, né, principalmente, a prevenção, né, e tratamento, inclusive, e trazer mais vitalidade para esses pacientes para envelhecer com saúde, que é realmente a ideia, né? Baseado no que você trouxe aí, que com 25 anos, 30, e você com 28 já havia começado a ter um declínio hormonal não suposto para a idade, qual a idade, na sua percepção, é a ideal para começar a verificar e, quem sabe, iniciar uma terapia hormonal? É claro que, te perguntando, eu já, baseado no que você está trazendo, né, cada um é um, nós vamos precisar avaliar esses exames, mas tem, assim, um padrão que você hoje identifica baseado nessa expertise? Cara, acho que a idade ideal para começar a ver isso é tal. Tanto homens quanto mulheres, na casa dos 35 anos, 40 no máximo, começar A investigar. a investigar. Às vezes pode até ser tarde, como foi meu caso, né? Mas a média é essa de 35, 40 anos. Justamente porque a fisiologia, o ser humano, ele não foi feito para a reprodução, principalmente, depois de uma certa idade. A gente, pelo mundo moderno, a gente está retardando isso. Então, hoje as pessoas vivem mais do que antigamente, né? Mas a vida reprodutiva do homem e da mulher ali é até os 40, 45 anos. Então, ali é o auge de produção mesmo, principalmente a nível dos ovários e também do testículo, no caso do homem. Mas a gente não tem só esses hormônios. A gente tem hormônios da tireoide, a gente tem hormônios da pineal, hormônios do pâncreas, hormônios das adrenais, hormônios no corpo todo que a gente precisa avaliar. E as pessoas acham que é só os hormônios da menopausa, da andropausa. Não, tem outros hormônios que podem cair anos antes. Quais? É exatamente o que eu ia te perguntar agora. Quais os
né, especificamente que hormônios você sugere ou repõe em mulheres e homens, e claro, a questão da testosterona para mulheres, se você inclui nesse protocolo, porque é outro, não vou dizer mito, mas uma percepção. Há várias percepções diferentes, inclusive de profissionais, né, médicos. Em geral, as mulheres precisam muito da reposição da tireoide. A maioria das mulheres é mais comum ter o hipotireoidismo nas mulheres do que no homem, que é a deficiência dos hormônios da tireoide, né? Quais são eles, doutor? São os hormônios T4 e T3 principalmente, né? Que são os principais hormônios que a tireoide produz. E aí, isso é padrão hoje de avaliar na mulher os hormônios tireoidianos. O homem também pode ter o hipotireoidismo, mas é menos comum, né? A gente também precisa avaliar os hormônios das adrenais, que é, Vamos sim. paulatinamente aí. Então, caso eu precise repor esse hormônio, o que que está acontecendo comigo? Onde é que está esse sofrimento? O que essa deficiência causa? Então, a tireoide ela recebe influência de diversos fatores, principalmente nutricionais. A tireoide depende de iodo para produzir os hormônios de ferro, selênio, zinco, vitamina A, que vai ativar a produção, né, tirosina, que é um aminoácido que fabrica. Então, muitas vezes tem uma deficiência nutricional que está levando ao hipotireoidismo, mas muitas vezes pode acontecer também do paciente já não produzir, mesmo corrigindo a nutrição, né? Então, os sintomas seriam mais relacionados ao hipometabolismo, né? Metabolismo lento, dificuldade de perder peso, né? Ou seja, tendência a engordar, né? Mais letargia, a mente mais devagar, sua energia também, mais fadiga, mais indisposição. Há casos, principalmente das mulheres, que notam muito queda de cabelo, pele seca, né? A temperatura do corpo mais fria, principalmente da mão, do pé, o pé mais gelado. Então, esses sinais indiretos, a pessoa acha que isso é normal do envelhecimento, mas não é. É uma deficiência hormonal que está acontecendo E que ali, pode ser reposta. que tem como tratar. Não Nem preciso sempre viver. precisa repor, mas há casos que precisa, né? O principal é detectar que está baixo, mas por quê? Ir na raiz do problema. Igual eu falei, às vezes é uma deficiência nutricional. Há casos onde há intoxicação, como por exemplo do flúor, que bloqueia o iodo da tireoide. Então, muitos pacientes hoje estão intoxicados pelo flúor, da água que está bebendo, da pasta de dente que está usando todo dia, ou até da limpeza do dentista. E esse flúor está bloqueando a produção da tireoide porque compete com o iodo, né? Então, em muitos casos eu tenho que falar com o paciente, ó, vamos primeiro fazer uma abordagem de tirar o flúor, mudar a sua água, mudar a sua pasta de dente, né? Repor o iodo, repor selênio, repor os minerais que estão faltando. Vamos ver se sua tireoide volta a produzir. Ah, fez tudo certinho e aí não voltou a produzir, não melhorou os níveis e o paciente continua com a clínica, com sintomas, né? Aí sim a gente entra com a reposição hormonal. Então, é essa Maravilha. abordagem, né? Esse, o da tireoide. Sim, Aí a gente vai ter aí mais progesterona, testosterona. Então, se você sim, puder passar, que eu estou amando e tenho certeza que a audiência do consultório é aberta também, porque sim. você imagina quanto tempo demora numa consulta? Porque tem muita gente que só ouve e de verdade, de fato, não sabe, só fala que são hormônios que são necessários, mas para quê e de onde? E essa forma eu acho que facilita bastante. Então, os hormônios específicos que você utiliza na terapia de reposição hormonal, começou aí pelos da tireoide, próximos. A gente sempre começa repondo pela tireoide, adrenais e pâncreas. A gente tem essa tríade que a gente chama de tríade 1 da saúde. Se essas glândulas não estiverem produzindo legal, nada funciona no corpo. Então não adianta a gente pensar em reposição de testosterona, progesterona, estradiol, o que acontece muito, a gente vê, né? As pessoas já chegam usando esses hormônios, mas não foram avaliados na base de hormônios, que é tireoide, adrenais e pâncreas. Então, às vezes, o paciente está com o pâncreas produzindo muita insulina, que é muito comum, a resistência insulínica, pelo consumo abusivo de açúcar, de carboidrato, de doce, né, alimentos processados, trigo, isso tudo vai estimular a insulina. Então, às vezes, a pessoa está com insulina demais, e essa insulina demais
bloqueia os hormônios tireoidianos, atrapalha nos hormônios ovarianos, no caso da mulher. Então, existe uma influência dessas glândulas, elas têm que estar em harmonia, em equilíbrio. Da mesma forma, as adrenais, que ficam em cima do rim, produzem principalmente cortisol e DHEA, que são hormônios também importantes para a energia, para o metabolismo, para a imunidade, para melhorar o sistema imune. Então, são hormônios que precisam ser avaliados antes da gente pensar nos hormônios lá ovarianos ou do testículo. E aí, depois que a gente faz esse equilíbrio da tríade 1, que é tireoide, adrenais e pâncreas, a gente vem para os hormônios, digamos, sexuais, os hormônios Uhum. gonadais. E aí sim, às vezes o paciente nem vai precisar tanto hormônio gonadal, se ele tiver com a tríade 1 equilibrada, né? E aí, claro, às vezes ele pode ser que precise complementar com uma reposição de testosterona, no caso dos homens principalmente, né? A progesterona para a mulher, estradiol para a mulher, que são os hormônios fundamentais Qual a para diferença entre os um e o outro, o da mulher? O estradiol e a progesterona? tanto homem quanto mulher produz estradiol, progesterona e testosterona. O que muda são os níveis. No caso das mulheres, elas vão predominar estradiol. É o hormônio que faz a mulher ser mulher, desenvolver a mama, ter o ciclo menstrual, o cabelo, as características de sensualidade. Isso é o estrogênio, o estradiol. E a testosterona é o hormônio predominante do homem, que é o que faz o homem ter força, energia, masculinidade, né? Mas a mulher também produz testosterona, e da mesma forma o homem também produz estradiol. E da mesma forma também a progesterona. A progesterona, todo mundo acha que é hormônio feminino, não, a progesterona é um hormônio que o homem produz e necessita tanto quanto a mulher. A progesterona, eu posso dizer que ela é o primeiro hormônio que ela precisa ser avaliado nessa parte gonadal. É o primeiro que cai, né, antes lá da menopausa, muitos anos antes. Então, a progesterona ela tem funções diversas e não só para o útero na mulher. Ela tem muita função neurológica. E aí ela vai atuar, por exemplo, em pacientes que estão ansiosos, não estão dormindo bem, que têm déficit de atenção, hiperatividade, pacientes que têm mais ansiedade durante o dia, não conseguem ter foco, né? E a progesterona, ela por si só, ela é precursora de outros hormônios, até mesmo da testosterona. Então, em muitos casos, a gente às vezes nem precisa da testosterona mesmo. Se organizar a Se questão da equilibrar a progesterona. progesterona primeiro, porque é um hormônio muito consumido pelo estresse. A gente consome progesterona. A mulher, quando ela já tem filhos, ela consome a progesterona. É o hormônio pró-gestação, né? Para a gravidez. Então, ela consome muita progesterona. A mulher que toma pílula, ela bloqueia a progesterona, né? A mulher que está estressada no dia a dia, não dorme bem, ela está bloqueando a sua progesterona, porque o cortisol, de forma excessiva, acaba competindo com a progesterona. Então, tem uma série de fatores, né, que mexem nos hormônios. E aí, até mesmo a idade, que a gente também tem que levar isso em consideração na reposição hormonal. É legal ver você falando, né? Porque eu sou muito visual também, então a gente fica imaginando o corpo, acaba que, se eu estiver errada, você me corrige. A gente se alimenta de uma forma que acaba estragando, nós mesmos Nós somos mesmos. os nossos maiores aliados, se estivermos entendendo como colocar, vamos imaginar uma engrenagem, né? Então a alimentação vai fazer com que esse hormônio funcione direitinho, mas se eles estiverem competindo, eu vou baixar. Então é toda uma Toda a engenharia. É engenharia. uma engenharia hormonal isso. E cada um é de um jeito. Tem pessoas que vão ter mais tendências a algumas deficiências, outros a outras. Cada um tem um estilo de vida diferente, cada um tem uma genética diferente, uma nutrição diferente. Por isso que é uma consulta bem personalizada, é uma consulta de 2 horas no mínimo para a gente conseguir avaliar todos esses fatores e mesmo assim a gente não consegue às vezes abordar tudo, Claro. porque é muitos fatores que têm que estar alinhados, né, para ajudar o paciente. Na sua consulta, ela acontece previamente para que o paciente já vá com uma série de exames? Funciona assim? Você quer falar um pouquinho? O paciente preenche antes da consulta toda uma ficha de anamnese,
porque eu já vou começar a entender um pouco como que é a sua fisiologia, seu estilo de vida, seu histórico familiar, suas doenças que carrega, que já está em uso de remédios ou até de suplementos. E aí, mediante essa análise dessa ficha, eu já consigo ter uma ideia do que é importante a gente avaliar laboratorialmente, e aí o paciente, e também de exames de imagem. Então, o paciente já faz toda essa, esses exames, né, essa análise, e traz para a gente fazer toda a abordagem na consulta, né, e também os exames genéticos, quando o paciente consegue fazer, né, pois esses, infelizmente, ainda são exames ainda particulares e que ainda não são tão acessíveis, né, a todos. Mas hoje melhorou muito, a maior parte dos pacientes já conseguem fazer os exames genéticos, e isso também dá um norte, assim, maravilhoso. A gente consegue ser muito mais Preciso. preciso no diagnóstico, no tratamento, na suplementação, na reposição hormonal, no que for, né? Ainda nessa linha dos hormônios, acredito que, como você contextualizou trazendo a história lá do hormônio da égua, que é utilizado na mulher, a gente conseguiu aí, pelo menos mostrar, né, se isso for o suficiente para quebrar essa crença pré-estabelecida aí com relação Sim, ao hormônio e câncer, mas eu gostaria que você explicasse um pouquinho desses hormônios sintéticos, o que são, quais são, e os hormônios isomoleculares, que é o termo mais adequado, sim. segundo o que você me trouxe, né? Ambos os hormônios são feitos em laboratório, o que muda é a estrutura molecular, né? O hormônio sintético, ele tem uma estrutura molecular diferente do que o nosso corpo produz. Então, ele não vai se encaixar perfeitamente no receptor dentro da célula. E dessa forma, ele até pode agir como um disruptor endócrino, dependendo O sintético. dos hormônios sintéticos, ou Uhum. seja, gerar efeitos colaterais, gerar efeitos indesejados, né? Porque o corpo não reconhece como próprio quando é administrado, seja via oral, ou via pele, ou via outra via, né? Já o hormônio isomolecular, não, ele também é feito em laboratório, mas ele tem a estrutura molecular exatamente igual à do ser humano. Então, uma testosterona, ela pode ter na sua constituição um anel aromático, fazendo ela ser uma testosterona diferente do ser humano, como ela pode ser uma testosterona isomolecular, que tem a mesma estrutura sem um anel aromático, por exemplo. Isso a torna ela exatamente igual ao do ser humano. Então, isso vai trazer mais efeitos fisiológicos, efeitos, digamos, naturais para o ser humano. Enquanto o hormônio sintético pode trazer efeitos suprafisiológicos, né, além do normal, e às vezes pode ter efeitos colaterais, né? Não que o hormônio isomolecular também possa ter efeitos colaterais, vai depender muito da dose, né, do que a Uhum. gente está falando, de qual paciente a gente está falando, né, de como que está a saúde desse paciente, como ele vai receber, de qual a via que ele está fazendo do hormônio, né? Isso Vou te tudo. perguntar porque realmente é algo que eu não. Tem muita coisa que eu pergunto que eu tenho uma compreensão, mas estou aqui para facilitar esse entendimento para a nossa audiência. Mas essa que eu vou te perguntar agora pode até parecer, e para mim tem zero problema em. Ainda se usa muitos hormônios sintéticos, esses caras que estão ali bem fortes, aquilo ali pode ser hormônio sintético e por isso Sim, faz tão mal, porque, por exemplo, eu tive um colega que eu bem jovem ainda, mais jovem do que estou aqui, morreu porque estava aplicando X. Esses são sintéticos, você consegue sim, dos idênticos que, na verdade, os isomole iso mo isomoleculares, né? isomoleculares eu compreendi. Agora e esses sintéticos? Justamente, os tidos popularmente anabolizantes, né, eles Eles são são sintéticos. sintéticos. Existe sim indicações precisas dos hormônios sintéticos, dos anabolizantes. Eles foram desenvolvidos para, por exemplo, pacientes anêmicos, Uau! pacientes HIV, que são caquéticos, né, que estão sem massa muscular, sem massa óssea, né, pacientes que realmente tenham um quadro clínico bem debilitado. Foi essa, na época, O a motivo. indicação dos hormônios esteroides, né? Mas isso acabou se generalizando porque pacientes, digamos, saudáveis usavam com efeitos estéticos.
efeitos, por exemplo, de anabolismo, de ganho de massa muscular, de melhora da performance, né, mais energia, disposição. Então, hoje tem muita mistureba por aí, né, de hormônios sintéticos com isomoleculares. Não que o sintético, não que um anabolizante seja 100% ruim, ele vai ter a sua indicação. Uma idosinha lá que está sarcopênica, sem músculo, sem osso, com osteoporose, ela vai se beneficiar muito de uma nandrolona, por exemplo, que é um esteroide anabolizante. Que legal! Porque ela está ali com o risco de ter uma fratura de osso, cair e ter uma fratura, ficar, às vezes, acamada para o resto da Sim. vida. Se a gente melhorar, fazer um anabolismo nela, associado, claro, à nutrição, atividade física, isso pode melhorar muito esses casos. Da mesma forma, por exemplo, um hormônio polêmico que é a gestrinona, que ficou conhecida popularmente de forma errada como chip da beleza. Mas ele é sintético ou nós Sim. temos a A gestrinona? gestrinona é sintética, ela não é produzida pelo nosso corpo. Ela é uma progesterona sintética, ou seja, ela é uma progestina. Quando a gente usa ela, não é no intuito de reposição hormonal. É para aquela mulher que tem uma dominância de estrona, de estrogênios ruins. Né? Uma mulher que tenha, por exemplo, uma endometriose, miomas uterinos, adenomiose, que é uma mulher que tem um fluxo menstrual muito intenso, que ela não pode menstruar, ela não, né, É ideal que é não ideal que não menstrue. menstrue. Há sim essa indicação, né? E aí hoje se banalizou, usando a gestrinona como finalidades estéticas, e isso é totalmente errado, realmente não se deve usar com essa indicação, e sim para mulheres que tenham esse quadro clínico, que tenham esses diagnósticos, né? Então a Então precisa, gestrinona numa reposição hormonal, na verdade, não é não é reposição hormonal, nunca foi. Né? Estrona a mulher não produz, inclusive ela bloqueia a produção dos estrogênios da mulher e da progesterona. Ela é antiestrogênica, ela a diminui, a gestrinona. gestrona ela é antiestradiol, ela diminui estradiol, antiprogesterona, diminui progesterona, e ela é androgênica, ela aumenta, ela melhora, no caso, os níveis de testosterona. Não que ela produza, ela vai fazer a testosterona circular mais livre no corpo, porque ela compete com o caminhãozinho da testosterona. Por isso que ela é contraceptiva. E, né, ela não é classificada como contraceptivo, mas ela acaba, em muitas mulheres, provocando a menorreia, que é a ausência de menstruação. E E é por aí, isso não engravida. né, que poderia engravidar. Ela não, a gente não pode contar como um método contraceptivo. Então, às vezes a mulher precisa associar um DIU de cobre, por exemplo, para poder garantir um efeito contraceptivo. Então, há casos, sim, que vai ter essa indicação. A gente Caramba! precisa separar o joio do trigo, né? Não achar que hormônio é tudo igual, né? E que hormônio tudo faz mal. Não, né? Cada caso é um caso e tem esses hormônios sintéticos que têm indicações, sim, né? Mas não os hormônios lá da menopausa, que era usado antigamente, como eu te falei, na época dos primeiros estudos, que eram hormônios equinos, por exemplo. Isso a gente jamais deve usar. E ainda se vê um pouco hoje, apesar das atualizações médicas, A gente usar. ainda existe, né? Graças a Deus, cada vez menos. Os médicos também têm se atualizado mais, né? Mas ainda há muita mistureba, né, de hormônios e às vezes indicações que não são realmente indicações, né? Então, Equivocadas. e acaba, eh, assim, tem muitos profissionais sérios, né, que acabam sendo prejudicados, principalmente com a questão dos implantes hormonais. Houve o ano passado aí uma revogação da Anvisa, né, porque eles proibiram os implantes hormonais de Uhum. forma inequívoca, né, porque houve várias denúncias de colegas que realmente pegaram casos de pacientes usando, por exemplo, a gestrinona, em mulheres que não tinham indicação, com efeitos colaterais, e isso começou a ficar sério. Realmente tem que ter um controle, uma fiscalização disso, mas não no intuito de bloquear a produção dos hormônios isomoleculares a nível de Saúde, né, de para realmente a saúde, para pessoas que têm deficiência, que que precisam. precisam, e que a via implante é uma via que a pessoa se adequa bem. Às vezes a mulher já tentou repor o hormônio pela pele E não ou oral e não teve uma resposta, não melhorou.
e quando faz o via implante, sente uma melhora. Então, como que a gente vai descartar uma via de reposição que é segura, que tem estudos já concretos, né, mostrando a sua eficácia, sua estabilidade de reposição e que realmente pode ser uma opção terapêutica do médico, né? Te ouvindo, né, várias fichas, eu acho que até tijolos vão caindo, né? Por que é tão complicado? Porque também o profissional que ele detém esse conhecimento e é o profissional que supostamente deveria se responsabilizar por falar, porque o médico ele tem realmente um poder pessoal. Uhum. Ele estuda. Quando a gente ouve um médico, opa, o médico falou, a água parou. Mas o que vem acontecendo? Outras pessoas, né, que não são da área, se acabam estudando, 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 eles querem tanto convencer sobre aquilo e eles estão na rede e estão falando. Então, acabar se emprenhando pelos ouvidos de informações erradas, ou seja, buscar na fonte errada, Sim. vai gerar tudo isso. Eu mesmo caiu assim coisas importantes que eu não sabia, mas por quê? Para ter conhecimento é necessário dedicação. É, muito. A gente não aprende isso só na faculdade de medicina. Não. São anos e anos depois de cursos, de E eu, como pós-graduações. paciente, eu também tenho que ter essa responsabilidade por saber onde procurar. Nós esperamos aqui no consultório aberto, em algum momento, se esse for aí o desejo de Deus, que sejamos um portal de médicos, de profissionais da saúde de referência. Porque quem sabe faz isso. Fala, é Sim, questionado em um, em dois, em três. Você pode falar. De forma alguma, isso aqui foi feito por curiosidade mesmo e porque claramente você domina o que está falando, mas quantas pessoas você está ouvindo que foi realmente indicado, que você pesquisou? Então, tem-se que tirar as pessoas, o paciente também dessa zona de conforto de pesquisa, vai procurar, olha, analisa, né? A gente não precisa ficar aí como cego em tiroteio ou ouvindo ali o que está mais fácil passando no seu Instagram, porque a bio, ela aceita tudo, todo mundo vira especialista, sim, né? Emagrecimento. É sim. possível sem antes fazer um equilíbrio hormonal aí? Olha, pode ser possível se realmente a pessoa estiver fazendo os outros fatores errados, que é a base, né? Então, não tem como a gente emagrecer se a pessoa não estiver sendo olhada a nível hormonal, a nível alimentação e nutrição, que são duas coisas diferentes, e a nível, no caso, estilo de vida, principalmente atividade física. Porque as pessoas às vezes querem uma pílula para emagrecer, querem, por exemplo, que está muito na moda, as canetinhas de emagrecimento, né? O Wegovy, o Ozempic, agora o Mounjaro. E aí buscam o remédio, mas e aí a base? Como é que está aí sua alimentação? Como é que está sua atividade física, seu sono, seu intestino, seus nutrientes, seu metabolismo? Então tem que ser avaliado tudo. Não adianta a gente achar que vai ter uma pílula que vai resolver. Mas é possível a gente conseguir emagrecer, muitas vezes sem repor hormônio, se a gente trabalhar bem essa fisiologia. A gente, às vezes, tem pacientes que chegam lá, eles não estão precisando de hormônio, eles estão precisando de nutrientes. A pessoa não está comendo certo. Só da gente mudar a alimentação, opa, já emagrece. Né? Tem pacientes que estão alimentando bem, tem uma boa produção hormonal, mas não faz exercício, por exemplo. E aí tem que alinhar isso também. Mas a maioria está precisando de alinhar tudo. Tanto os hormônios quanto o estilo de vida, Os né? hábitos, Os né? hábitos. E aí, claro, quando a gente faz o diagnóstico de uma deficiência hormonal e a gente corrige isso, a gente consegue acelerar o processo de emagrecimento. Então, a gente precisa também definir melhor isso. A reposição hormonal emagrece? Não é indicado para emagrecimento. A gente equilibrando os hormônios da pessoa, a gente consegue, através também do estilo de vida, né, desses fatores, melhorar o metabolismo para proporcionar aí, como consequência, um emagrecimento saudável. Como se for, exato, como se fosse um. A gente volta para a engenharia de novo, né? Uhum. Para essa, para esses encaixes, esses quadrinhos.
E é como se cada um tem o seu percentual de auxílio para conquistar aquele Isso, objetivo, né. isso mesmo. Porque só tomar o remédio e também não ajudar esse conjunto, Esse essa ciclo, equipe, é como se isso, fôssemos agora eu estou enxergando uma equipe aqui dentro do isso, corpo e que precisamos realmente não nos atrapalhar, isso mesmo. porque facilmente a gente vai você falou muito em genética, essa questão, você consegue alinhar a dieta para cada pessoa baseado na genética dela, no tipo Sim. sanguíneo, algo assim também? Há esse nível de detalhamento no seu protocolo? Sim, a gente sempre começa a abordagem pelo tipo sanguíneo, onde já tem vários estudos, livros publicados mostrando que cada, eh, tipo sanguíneo tem uma alimentação que dá melhor, mais específica. É claro que houve vários cruzamentos genéticos, né, de tipos sanguíneos ao longo dos anos. Uma pessoa que ela é O, por exemplo, ela pode ter na família um antecessor que é A ou B, por exemplo. E isso pode influenciar um pouco na sua genética alimentar, mas, baseando no geral no grosso, né, só no tipo sanguíneo, a gente consegue ter um norte de qual a melhor alimentação, e a gente consegue ser mais assertivo, como eu te falei, quando o paciente faz o exame genético, porque aí a gente trabalha a nutrigenética certinho, né, para você dar melhor uma alimentação rica com proteína, com carne, com ovos, por exemplo. Para outra pessoa, para mim, por exemplo, pode ser uma dieta mais vegetariana, que vai proporcionar para mim não só emagrecimento, mas energia, qualidade de vida, otimização metabólica, né. Então, através dessa análise, a gente consegue individualizar mesmo e proporcionar uma melhor alimentação para o paciente. Porque a gente, às vezes, pega uma pessoa na mesma família, praticando a mesma alimentação, os mesmos hábitos, e tem genéticas diferentes, tipo sanguíneos diferentes, e às vezes O que ali está funcionando para para um, um tá funcionando para o outro, né. foi a linha de raciocínio que eu tive também, porque tanta gente agora, eh, eu não vou dizer por modismo, até porque eu não tenho competência de fato para falar sobre, pessoas que até o nome me fugiu, vegetarianos, Veganos, né. veganos, né, eu não sou, não sei os benefícios, mas pode ser algo muito bom, mas talvez em virtude do tipo sanguíneo, baseado no que você está me falando, pode não Sim, funcionar, pode não fazer tão bem para aquela pessoa. sim, por exemplo, na minha família aconteceu isso. Eu tenho 2 irmãs que são genéticas de alimentação mais carnívora e foram vegetarianas por um período da vida. As 2 pioraram a saúde. Começaram a ganhar peso, as 2 desenvolveram tireoidite Hashimoto, que é uma doença autoimune muito comum hoje, provocado justamente por uma dieta que não é compatível com o DNA da pessoa, e aí, só adoeceram, enquanto eu já segui uma alimentação mais compatível, venho seguindo, né, hoje minha saúde é muito melhor quando eu tinha 18, 20 anos. Então a gente tem a idade biológica e a idade cronológica. A idade das nossas células, a idade biológica. A cronológica é da identidade, né? A gente pode ter uma idade biológica mais jovem do que a nossa idade cronológica, se a gente conseguir fazer toda essa abordagem, principalmente nutricional, E a né? recíproca é verdadeira para o contrário também? Também Eu posso ter uma idade biológica mais e velha do que a sua identidade, do que a sua idade cronológica, porque às vezes você não está fazendo todos esses cuidados, você está acelerando seu envelhecimento. Principalmente a nível de mitocôndrias, que são as nossas usinas de energia em todo o nosso corpo. Então, hoje o que está mais tendo estudo é a nível de mitocôndria, como a gente otimiza as nossas mitocôndrias e prolonga os telômeros também, que são responsáveis pela replicação dos cromossomos. Então, a gente vai encurtando esses telômeros e, consequentemente, envelhecendo. E aí a pele vai aparecendo ruguinhas mais cedo, cabelo branco mais cedo, né? Então, se você já tem uma genética ruim para isso, e aí se você não cuida, você acelera o seu envelhecimento, que é o meu caso. A minha genética é horrível para essa parte. gente, ele vai ter E que voltar aí 3 vezes aqui, porque é. com tanto conhecimento, mas precisamos falar do canabidiol. Ah, legal. O canabidiol é um tema Hoje muito hum, muito em alta hoje, né. você tem utilizado inclusive para
auxiliar no processo de emagrecimento, por exemplo. Sim, hoje a gente tem o sistema endocannabinoide, então os estudos têm mostrado cada vez mais evidências de que nós temos endocannabinoides que são produzidos no nosso corpo, substâncias que são similares ao que tem na planta, que são os fitocannabinoides da planta cannabis. Esses fitocannabinoides eles vão ativar o nosso sistema endocannabinoide, modular, equilibrar. Então, quando a gente tem desequilíbrio do nosso sistema endocannabinoide, a gente começa a ter vários sintomas e doenças, como, por exemplo, ansiedade, né, como insônia, como falta de foco, como ganho de peso, compulsão alimentar, né, distúrbios comportamentais dos mais diversos, além de a gente acaba abrindo portas para doenças autoimunes, doenças neurológicas, doenças cardiovasculares. Então, o sistema endocannabinoide mexe com tudo, mexe com todos os Esse nossos sistema sistemas. está Está em presente em nós. todo o nosso organismo. A gente tem muito receptor a nível de cérebro, que é o CB1, e a nível de linfonodos, de gânglios, que é o CB2. São os receptores mais. Mas em o nosso organismo, em todos os sistemas, a gente tem receptores para os fitocannabinoides da planta. Então, vamos supor, se você está com uma doença neurológica, ele vai ajudar a modular essa doença. Vai ter efeitos anti-inflamatórios, antioxidantes, né, neuroprotetores, cognitivos para modular os neurotransmissores. Se você tem uma doença a nível muscular, fibromialgia, por exemplo, e dores, ele vai modular o sistema de dor, vai equilibrar, né, vai diminuir a sensibilidade à dor, consequentemente tem efeito também anti-inflamatório, analgésico. Então é uma outra ferramenta que a gente pode usar que é compatível com o nosso DNA, porque todos nós temos o sistema endocannabinoide. E claro, o que vai mudar vai ser as concentrações do óleo. Tem óleos que vão conter mais um predomínio de um fitocannabinoide, como por exemplo o CBD, outros vão ter proporções diferentes, de CBD para THC, ou de CBD para CBG, ou de CBD para CBN, ou até de CBD para THCV, que são os mais conhecidos hoje fitocannabinoides presentes na planta. E dentre eles, o THCV é o que mais está sendo estudado para pacientes com síndrome metabólica, obesidade, diabetes. Os estudos têm mostrado que esse fitocannabinoide ele consegue controlar apetite, diminuir resistência insulínica, diminuir níveis de glicose, ajudar a desinflamar principalmente o fígado, porque a maioria desses pacientes obesos e diabéticos estão com gordura no fígado. Então, o THCV hoje tem sido um fitocannabinoide mais utilizado para esses casos. Mas a gente tem indicações as mais diversas, né, do canabidiol medicinal. E não só aquelas indicações tradicionais para crise de epilepsia, pacientes com autismo severo, que acabam se debatendo, mutilando, por exemplo. Né? Então, não é só para isso. Né? Hoje, os estudos têm ampliado o leque de indicações, né, como principalmente as doenças neurológicas, obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, doenças autoimunes, dores crônicas, em casos de dores que só o canabidiol vai conseguir ajudar. O paciente tem uma dor de câncer, por exemplo, né? Então ele às vezes fica refém, porque às vezes ele chega usando uma morfina, um tramal, que são medicamentos fortes para a dor e não estão aliviando. E aí o canabidiol ele vem como uma ferramenta mais natural que ajuda a modular a dor desse paciente. Então ele consegue melhorar a sua sobrevida, né? A gente consegue dar um conforto para ele mesmo naquela situação já bem debilitada, né? Então tem muitas indicações hoje. Os estudos estão cada vez mais promissores, já temos congressos no Brasil com mais de 2.000 médicos que teve no Uau! último congresso, que são prescritores de canabidiol medicinal. E antigamente tinha muito preconceito, né? Sim, antigamente não. Até há pouco tempo, né? Eu acredito, eu ia te falar sobre isso agora, se de uma forma prática, e talvez mais simples, porque eu, por exemplo, se a gente tivesse a conversa com a minha mãe e até comigo, Sim.
tô sendo assim extremamente sincera, sempre vem uma ressalva, né? Claro, eh, começou-se, né, iniciou-se essa questão com o psiquiatra, uma vez já perguntei, não aqui, eu estou falando, né, de situações, até da minha outra profissão, Sim. mas ainda para mim, ainda se faz essa ligação com a maconha, que é alucinógeno, que é Que é droga, que não é, fumar que é e sem fumada. nada Eu me disso. lembro, eu jovem ainda, é tão distante para quem não é, talvez, desse mundo, talvez possa se afastar e está tendo uma está perdendo, porque pode Uhum. ser beneficiado com algo, né. A minha mãe mesmo, ela não sabia, uma vez ela falou: "Ah, fulano está fumando cocaína". Aí a gente: "Mãe, não é aí", mas você imagina então essa questão da maconha, o quanto ainda eu acredito que é muito além ainda essa questão do preconceito. Uhum. Então, assim, nada disso é fumado, tudo isso é um óleo. Explica pra gente, para quem realmente você imagina assim, lá atrás, quando alguém começou a pensar: "O quê? Estão usando maconha agora para remédio? Vão liberar? Como é isso?". Sim. Tudo começa no processo de produção, né, e até industrialização dos óleos, né, então tudo tem um controle rigoroso, né, são empresas que têm toda a fiscalização para poder produzir a planta inicialmente, e aí o processo de extração do óleo que é feito da planta, a gente sabe que os 2 fitocannabinoides mais presentes é o CBD e o THC, e a gente sabe que o THC, que é a substância da cannabis, que tem um efeito psicoativo. E hoje os óleos, né, é possível a gente eh, retirar completamente o THC em alguns óleos ou colocar titulações bem mínimas. Porque o THC não é que ele é ruim, 100% ruim, ele tem efeitos também benéficos na nossa saúde, mas tudo vai de individualizar também cada paciente. E da mesma forma o THC no óleo é diferente do THC Fumado. fumado, né, que o efeito é extremamente psicoativo em quem está fumando a maconha. Então nós não estamos falando em fumar maconha, estamos falando de um óleo retirado da Da planta planta. que tem todo o controle de fiscalização, as titulações, né, o COA que chama, que é o certificado, para poder analisar, né, os fitocannabinoides que tem naquele óleo, e ele é utilizado, dependendo das titulações, para diversas patologias, Legal. né, então não é, para efeito recreativo, e sim para efeito Recreativo terapêutico, foi ótimo. efeito medicinal. Legal? Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Você me falou, né, de um sonho desse um dia num hospital Sim. integrativo. É um sonho, é um projeto, e como seria um dia dentro desse hospital? A nossa ideia hoje é ampliar, o nosso instituto para uma abordagem ainda mais holística, né, do ser humano. Conseguir ter um espaço maior, ao ar livre, na natureza, onde a pessoa vai fazer uma imersão em saúde, né, onde ela vai realmente se desintoxicar do mundo atual que ela está vivendo, né, dos seus hábitos ruins lá, aprender o que é uma alimentação saudável, o que é organizar a sua rotina, o que é fazer um cuidado mental, uma saúde mental, com terapeutas que também vão trabalhar isso, né? Fazer um cuidado ali também mais a fundo da sua fisiologia nutricional e hormonal. O paciente, então, passar um período, né, uma internação mesmo, ficar ali fazendo todos os cuidados em prol da sua saúde, principalmente aqueles que estão realmente muito debilitados, onde a gente tem que mudar o meio, né? Porque o Sim. que adoece a pessoa é o meio que ela está vivendo, né? Então, se a gente tira ela daquele meio e põe num meio de saúde, de natureza, de bem-estar, de positividade, de boas energias, de pessoas do bem, que pensam igual, então isso vai contagiando, né? A epigenética, vai auxiliar na genética para ela poder melhorar. E aí começa a contagiar e para de se contaminar. E isso, falou muito bonito, é isso mesmo. Eu sempre usei essa frase agora quando você falou do contagiar, porque Sim, é isso, gente, vamos começar a contagiar ao invés de contaminar com palavras, com o que você ouve, com o isso. que você
distribui, porque e nesse momento, inclusive, já faço eu não jamais vou fazer um apelo, eu vou te dar a oportunidade, porque as pessoas merecem ouvir esse podcast. Então, tá assistindo? Encaminha. É corrente do bem, né? É Ajudar o isso. próximo. Eu penso muito nisso. Contagia com algo positivo, porque se nós pudéssemos melhorar os nossos 20 metros, tem gente que quer salvar o mundo e não fala com o irmão. Nem essa base, né? Tem sólida, né? Então, como é que vai conseguir Então, vamos ser exemplo, né? melhorando, né? A alimentação é um pouquinho a cada dia mesmo, Isso. né? Uma das coisas que me chama atenção sempre aqui ouvindo, quando eu começo a calcular o quanto ainda hoje é desafiador, por exemplo, uma terapia hormonal para todas as mulheres, mas ouvindo aqui, numa entrevista, o governo aprovou, não sei como isso funciona, Sim, também foi um né? grande avanço isso. Né? E diante de tudo que você trouxe, indo e buscando essa questão do natural, do básico bem feito, do faz pelo menos o mínimo, se os hábitos, se o sono, é possível, mesmo para quem não tenha tanta condição, não precisa ser na academia, vai caminhar na Isso, sua vai tomar um quadra. sol. As pessoas hoje não se expõem ao sol, né? Com medo de sol, não tem tempo para isso, só fica em lugares fechados, só fica em tecnologia. Então, mudar isso daí é a minha missão, é aos poucos mesmo. A gente tem que se unir, né? Para poder levar essa corrente do bem. Falar em corrente do bem, falar em se unir, em medicina empática. Conta pra gente como foi, né, a influência do Dr. Wallace na sua vida? Do meu pai, meu pai, ele é um grande orgulho para mim, é assim, um médico que ele é referência hoje em Minas, no interior, em Paracatu, porque mesmo sem ter todo esse conhecimento, né, ele conseguia ter uma abordagem mais humanizada com os pacientes. Sempre foi um médico que nunca negou atendimento, até mesmo em casa. As pessoas iam lá em casa bater. O pai abria as portas para atender os pacientes dentro de casa, muito à moda antiga, né, isso. E isso me inspirou, me espelhou. Até hoje ele atende e tem essa abordagem mais humanizada. Eu penso que isso eu sou hoje, assim, é reflexo dele, né? Eu procuro muito me espelhar nessa forma como ele é, para levar isso para os meus pacientes, né? Principalmente aqui em Brasília. Eu vejo que falta muito isso, o acolhimento, o humanismo, olhar para a pessoa como um todo, mandar uma mensagem, ei, tá tudo bem, né? Não só achar que é só uma consulta ali, acabou, não. A gente está acompanhamento, né, da saúde, da vida da pessoa. Então, isso, a pessoa começa a virar um amigo, né? Virar quase que da família, né? Então, a gente brinca que lá no Instituto, os pacientes são da família Instituto. Então, todo mundo, aos pouquinhos, vai se conhecendo, vai se familiarizando, a gente vai entendendo, inclusive, melhor como que é a vida da pessoa para poder ajudá-la melhor. E é muito recíproco, muitas vezes, porque os pacientes não estão acostumados com isso, né? E aí, quando chega lá, a gente tem essa abordagem mais também do estilo mineiro, né? De ser, oferece um cafezinho, oferece um mimozinho para o Ele paciente. não vai dar queijo, porque ele falou quando a gente estava aqui no bastidor, evite o leite, então não tem queijo, né? Menos o queijo, é muito inflamatório, né? Mas tem vários alimentos saudáveis que a gente pode substituir. E aí lá a gente procura fazer isso, né? Eu e minha equipe, né? Procuramos todos ter essa visão de humanismo, de acolhimento, de realmente fazer uma medicina personalizada para o paciente, sabe? Que é a gente digo que isso é o nosso diferencial hoje, é o que falta muito, né, aí fora. E realmente fazer a diferença, né? Essa é a minha missão, não só atender uma pessoa. Quero ali trazer resultados, ver ela diferente, ver ela melhor, da forma como eu conseguir ajudar, porque nem tudo o médico consegue sozinho, depende do Do paciente paciente, querer, né? dele Sim. buscar, dele fazer a parte dele. E aí, quando a gente reúne isso e vê os resultados, é maravilhoso, é muito gratificante.
Sim. Isso é a minha missão de vida, assim, hoje, sabe? Mas eu acredito que além do conhecimento técnico e científico, que é imprescindível do médico, Sim, essa abordagem de paciência, de proximidade, de amizade, eu acredito que essa humanização do médico, que é ele se tornar humano e não um semideus, que eu não estou dizendo que foram as pessoas ou os médicos que fizeram isso. Culturalmente, existem, né, as 3 profissões que supostamente gerariam ali orgulho para a família, que eram, né, os médicos, os engenheiros e os advogados, e só o médico salva vidas. Então você começa e vai enxergando meio que de cima para baixo, mas o médico que está começando a compreender que ele só é um ser humano e que ele tem que olhar para outro da mesma forma e ele pode sim auxiliar em salvar com conhecimento, mas muito mais com esse olho no olho olho. no olho. Eu vejo você, Legal. você me enxergar de igual. Então, quando a gente se vê, né, igual, você tem mais proximidade. Sim. Então, talvez seja isso que vai fazer com que pessoas que. Porque, poxa, a gente já está dentro de casa com pai e mãe, come direito, faz atividade. Aí você chega e enxerga esse médico de uma. Poxa, eu sou um amigo, eu estou aqui, eu estudei, eu estou te trazendo isso, vamos? Então, eu acredito que, com certeza, os resultados que você está tendo, além de todo o conhecimento, que eu acho que ele é imprescindível, eu tenho certeza que ele é imprescindível, mas esse jeito mineiro aí Uhum. seu e da sua esposa, muito provavelmente de. Ela é de lá também? Sim, também, de Paracatu. Legal, quero conhecê-la. E você falou em pai, só para a gente fechar de uma forma tão diferente, porque foi uma entrevista bem diferente, gostei demais, de Legal, verdade, viu? Estou muito feliz. que bom. E a mãe? Qual é a influência dela? Eu acho que no cuidar, porque minha mãe, ela abdicou muito a vida para gente, para os filhos, né? Minha mãe, ela foi mãe muito jovem e eu fui o primogênito, né? Então acho que eu fui privilegiado nesse ponto, porque ela, nossa, ela me cuidou assim de uma forma tão incrível que não tem palavras hoje. E aí esse dom de cuidar, acho que eu peguei dela, de querer, sabe, estar ali do lado, ajudando e perguntando e quase que fazendo para os pacientes. Eu sou muito assim, e isso é dela. Até hoje eu vou lá e ela falta descobrir o que eu estou pensando, né, para proporcionar esse cuidado, bem-estar, seja na alimentação, eu me sentir confortável. Então eu acho que isso tudo eu puxei dela, né? E a energia dela também, que as minhas mitocôndrias são da minha mãe, né? E ela é muito, até hoje, ela é muito elétrica, né? Muito energizada e um pouco dessa energia, principalmente eu trouxe para minha vida do esporte, do exercício, que eu amo isso. Eu acho que é se não fosse ela e meu pai também me incentivando desde novo, né? A cuidar da saúde, a praticar esporte, a ter na maneira deles, né, os hábitos saudáveis que tinha naquela época, mas esse berço me ajudou muito. Então sou muito grato, meu pai e minha mãe, por tudo que eles fizeram por mim e por quem eu sou hoje. Que maravilha. E mensagem final. A gente está tão aqui, né, imerso nessa questão da família e da humanização como um amigo. Que mensagem você daria para esses homens, para essas mulheres que estão hoje nos assistindo, enquanto médico, dotado de todo esse conhecimento que a gente pôde perceber claramente, mas assim, o que é imprescindível que se você pudesse dar uma mensagem enquanto médico mesmo, entendendo da saúde, entendendo da genética, de todo esse aglomerado nessa coxa de retalhos que você conseguiu atrair aí para a sua vida e colocou isso como prática, o que se deve fazer ou o que se deve evitar? Qual a sua mensagem? Eu acredito que o mais importante é vocês aí começarem a abrir os olhos para o seu estilo de vida. O que vocês podem estar fazendo de errado e que pode estar influenciando para acelerar o seu envelhecimento, acelerar suas doenças. E hoje é possível, se você quiser, se você realmente tiver interesse, mudar toda essa realidade com a abordagem certa, principalmente mudando a sua alimentação e o seu estilo de vida. Todos os dias eu posto, né, quase todos os dias praticamente na minha rede social, como que é a minha rotina de cuidados com a saúde, justamente para poder
levar para os pacientes essa realidade, que é possível a gente fazer. Eu mesmo, com minha rotina corrida, com muitos afazeres, muitos pacientes, agenda cheia para poder atender, eu consigo ainda organizar. Então, se eu tenho uma vida difícil, corrida nesse aspecto, consigo, você também consegue. E, independente da idade, a gente tem que começar a fazer toda a investigação de saúde antes. Fazer exames hormonais, fazer exames nutricionais, fazer exames metabólicos, né? Possivelmente fazer já uma análise genética, porque a gente consegue, com essa abordagem preventiva, já não só prevenir essas doenças tão comuns no mundo hoje, né? Como o câncer, doenças cardíacas, neurológicas, autoimunes, obesidade, né? Que está muito comum, mas também a gente consegue ser pessoas melhores hoje, otimizar a nossa fisiologia. Então, é nada mais gratificante do que a gente viver bem e com saúde, com energia, esbanjando isso, né? Então, essa é a minha mensagem, que vocês procurem enxergar o que estão fazendo de errado e comecem a organizar a sua rotina, principalmente a sua alimentação, que é um grande diferencial hoje para a nossa saúde, é ter uma nutrição correta. É só através de uma nutrição correta que a gente consegue realmente ter qualidade de vida, ter resultados e mudar, melhorar, ser pessoas melhores. De novo, a Entenda isso. engenharia veio aqui na minha cabeça. Ou seja, se somos esse veículo, esse carro, a nutrição é o nosso combustível. Então, que tipo de combustível a gente está colocando para dentro? Isso. E talvez aí, fazendo a mesma analogia com a genética, tem carro que álcool vai, tem carro que álcool e gasolina, tem carro que só gasolina. Então, Sim, a genética, talvez analisar tudo isso, vai beneficiar uma melhor performance para a nossa máquina aí, né? sim. Eu amei, Que bom, eu também. mesmo, viu? É muito Obrigada, bom ter foi um essa prazer, conexão, né, essa foi muito energia, bom, muito muito bom. E legal. olha, é verdade com relação a essa questão dos horários dele, porque ele foi o primeiro profissional da área da saúde aí que eu tive que atender depois das 7h30, né, porque tentando agendar, ele: "Ó, não, não consigo, tem que ser esse horário", ou À seja, noite melhor, né. dá para fazer. E ele ainda chegou aqui falando que já tem um compromisso agendado com a esposa, que vai sair daqui e já tem Isso um mesmo. jantar, né. Então, em virtude, vamos beneficiar esse jantar do casal, eu fecho agora a porta do consultório aberto e até o próximo consultório.